Olá, pessoal que está aqui com a gente, pessoal que está na aula gravada. Bom dia, bem-vindos para mais uma aula. E hoje a gente vai dar continuidade num conteúdo de cartas. Caso você queira pegar o começo dessa aula, ele está um pouco antes das férias. E agora a gente só vai dar a continuidade. Eu vou lá do começo dando uma arrastada, mas nada muito profundo. Beleza? Beleza. Então, logo no começo, nós vimos essa carta e nós grifamos algumas partes da estrutura dela, que foi que nós estávamos conversando. Então, só para a gente voltar aqui, hoje a gente entra na estrutura do que uma carta tem que ter ou não, e aí a gente já vai poder conversar um pouco mais sobre essa parte. Mas alguns tópicos marcantes da carta tá ali na data, o local de onde foi enviado, a saudação, o corpo da carta, né? Gente, só que puxando, o corpo da carta, ele segue as regras da língua portuguesa bonitinho, vocês viram? Sim. Então, a nossa carta, ela tem parágrafo, letra maiúscula, uso da vírgula. Então, dentro do corpo da carta, nós continuamos respeitando a gramática da língua portuguesa. Qual é a diferença da carta? Tá justamente lá no título, nessas partes, entenderam? Mas todas as outras regras que nós vemos nos textos, elas existem aqui também. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade entre carta e bilhete, né? O que é um bilhete? É uma mensagem rápida que você deixa para alguém. Por exemplo, eu tenho que deixar um bilhete para minha mãe avisando que eu saí e fui na casa de uma amiga. Então, eu posso escrever: Oi, mãe, saí agora de manhã, fui para a casa da minha amiga junto com o meu pai. Nós voltamos às 15h. Beijão. Então, aí é uma estrutura mais livre, certo? Num bilhete, normalmente você vai lembrar de colocar parágrafo, letra maiúscula? Não. Mas a carta, ela é distinta do bilhete. E é nisso que muitas vezes a gente se perde. Então, guardem na cabeça de vocês que vamos supor que quando vocês forem fazer a sua prova, a redação seja uma carta. Não se esqueçam que o nível de seriedade, de exigência é o mesmo. A diferença é nessas estruturas que nós vamos estudar hoje. Ok? Então, nós vimos o que é uma carta pessoal. O que é ela? Então, ela estabelece uma comunicação entre as pessoas. Um exemplo de carta pessoal. Uma carta de um amigo para outro. Uma carta entre irmãos, primos, enfim. Essa é a carta pessoal. Ela vai estabelecer um vínculo individual. Pode ser que ela tenha gírias ou expressões
que seja parte do contexto íntimo da pessoa. Vamos colocar assim, por exemplo, eu envio uma carta para o Eduardo, que está aqui na nossa aula. E aí, vamos supor que eu não o chamo de Eduardo. Para ele, eu tenho um apelido. Vamos colocar que esse apelido pode ser Edu. Então, dependendo do vínculo, da intimidade entre as pessoas da carta, nós podemos ter expressões diferentes. Claro que respeitando a gramática normativa da língua portuguesa. Tudo na sua carta tem que ser muito específico. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho a minha irmã e eu tenho um apelido para ela. O apelido dela é Chuí. Então, se na minha carta eu quisesse chamar a minha irmã de Chuí, eu teria que deixar explícito que esse é o apelido dela. Então, eu ia ter que, sei lá, contar a história desse apelido em algum momento para poder usar. Eu não posso só soltar lá do nada que o apelido dela é Chuí. Gente, esse texto que está aqui na tela, vocês já copiaram. Não precisa copiar de novo. Vocês se lembram? Tá bom? A gente só está relembrando, porque tem mais ou menos 3 semanas que nós vimos essa aula. Então, alguém aqui de vocês tem algum apelido que chama alguém? Eu. Qual? Assim, é da minha irmã, né? O nome dela é Maria Fernanda. Só que em vez de eu chamar ela de Maria Fernanda, eu chamo ela de Naná. Naná. Então, assim, Aninha e também Bia. Professora, Bia. eu tenho um amigo que eu chamo ele de apelido, o nome dele é Eduardo, mas eu chamo ele de Dudu. De Dudu. Minha amiga Giovana, que a gente chama ela de Gi. Muito bem. Gente, alguns apelidos dá para a gente entender na hora que você está falando da pessoa, né? Alguns nem tanto. Se você perceber que aquele apelido que você quer colocar na sua carta não faz muito sentido, você vai ter que explicar esse apelido, porque pensa assim, a sua carta vai ser lida por alguém que nunca te viu na vida e provavelmente nunca vai ver. Vocês sabiam que é assim? Não. Você faz a prova aqui no Mato Grosso do Sul, sua prova vai lá para a Bahia para ser corrigida. Vai embora. Eles corrigem longe. Então, essa pessoa não tem como adivinhar o que você quis dizer com aquela palavra. Tudo que você coloca no seu texto, você tem que explicar a origem daquilo, por que que aquilo está no seu texto. Se você não explica, fica uma coisa confusa. É como se do nada alguém soltasse uma informação em cima de você. Entenderam? Então, não se esqueçam disso. Professora, na Pode escola, falar. né, eu tenho uma amizade muito saudável com meu amigo. O nome dele é Daniel, né? Ele me chama de Maria às vezes, mas, tipo assim, quando ele quer me encher no saco, ele fala assim, ô calango, tipo, uns apelidos, tipo, né? Tipo, Uhum. eu entendo que sou eu, mas, tipo, ele leva tudo na brincadeira e... Enfim. Entendi. Oi, Luiz Otávio, tudo bom? Sim, prof. E a senhora? Luiz, você é o Luiz que fez aula ano passado? Sim. E aí, você tá no... General Osório. E tá gostando? Tô. Próximo foco agora, já daqui 3 meses,
colégio militar. Isso mesmo, é assim que se fala. Todo mundo da minha sala vai praticamente fazer o colégio militar, a prova do colégio militar, mas ninguém tá estudando, só vai estudar a escola. Ah, por isso você está se preparando. Aham, Eu tô fazendo esse curso para isso. eu tô Muito fazendo bem. o curso para me preparar e a escola, que tá me reforçando tudo que eu já fiz. Aprendi. Que serve como um ótimo reforço, né, gente? É, O segundo tipo de carta que nós falamos naquela aula um bom tempo atrás é a carta empresarial, né? E ela tem uma linguagem super formal. Aqui você não vai ver apelido nenhum. Você não vai ver gíria nenhuma. Você não vai ver contato assim nenhum. É Então, como, nós se temos você, aqui, ó. Pode falar. é como que você, sabe, tivesse uma empresa e teria que fazer uma carta pro seu chefe. Não pode usar gírias porque ele não te conhece direito e tal. Sim. A carta empresarial, gente, ela é mais da empresa para o funcionário do que do funcionário para a empresa. Vocês entenderam? Aí você vai pensar, o meu chefe vai me mandar uma carta, mas ele tá lá trabalhando comigo, por que ele não vem falar comigo? Às vezes ele precisa passar uma documentação. Então, ele passa uma carta, entendeu? Com essa documentação ou com um documento para você assinar. Essa vai ser a função da Mano, como assim? carta O que é isso aí no tela? empresarial. Então, olha só, ela tem tanto uma característica de ser da empresa para o funcionário, que nós temos aqui, se vocês puderem ver, temos o nome e o logotipo da empresa aqui nesse canto, vocês estão vendo? Temos o nome e o logotipo da empresa, o telefone e o e-mail da empresa, o nome, a rua, o CEP, o nome do destinatário, que seria o nome do funcionário. Essas cartas empresariais, gente, elas são mais da empresa, porque, por exemplo, vamos fingir que nós temos uma empresa de chocolate. Então, nós temos que mandar uma carta, nós temos que avisar que algo deu errado, entendeu? Vamos supor que no setor de entregas algo deu errado. No setor de entregas, não. Nós pegamos nosso chocolate e vendemos para um mercado. E aí deu algo errado nesse mercado. Então, eu mando lá todo esse cabeçalho da minha empresa, o corpo do texto sobre a minha empresa. E aí eu mando. Caro supermercado imaginário, mando essa carta porque acontece que quando vocês vão retirar o material do caminhão, acabam quebrando muitos chocolates, o que faz com que os clientes não queiram comprar os chocolates da nossa empresa. Peço que isso seja devidamente verificado. Então, as cartas empresariais, elas são para tratar dos assuntos da empresa mesmo. Entenderam? Sim. Que foi esse ponto que ficou essa corda solta, assim, na semana passada. Nós Entendi. também vimos... Pode falar.
A gente já fez essas cartas. Já fizemos. Isso aqui é só uma revisão. E a carta oficial ou pública é um documento utilizado pelo governo, né? Para passar uma mensagem ou explicar algo que aconteceu. Como assim, Pro? Explicar algo que aconteceu? Vamos supor que uma escola seja fechada. O governo não pode fechar sem dar explicação. Então, o que eles fazem? Eles escrevem uma carta oficial que vai explicar as razões por que essa carta foi fechada, entendeu? Isso em cada parte do governo. Eles não podem simplesmente fazer algo sem explicação. Então, por isso, eles escrevem essa carta. Nós vemos o quê? O selo da federação aqui em cima, que vai dar essa autenticidade para a carta. Qual setor do governo escreveu essa carta? Aqui foi o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. IBMA, RNR. E ainda mais, Superintendência do IBAMA no estado do Tocantins. Então, ele tem que se identificar que setor do governo ele é, de qual estado ele é. E aí, vamos vir um pouquinho mais para baixo aqui. A cidade que foi escrito. E mais, ó, assunto. Carta aberta ao IBAMA e à sociedade brasileira. E aí ele vai explicar o que está acontecendo, qual é o problema, por que eles decidiram tomar aquela atitude. Entenderam? Então, essa é uma carta que o governo fornece. Então, praticamente, essa é a carta empresarial. Não, a empresarial já foi. Essa é uma carta oficial ou pública. Entenderam? Sim. A empresarial é entre empresas. A pessoal é entre pessoas. E a carta oficial é uma carta que o governo fornece para explicar alguma coisa. Ela é um documento. Vamos lá para a próxima. Jesus. Travou tudo aqui. Certo. E essa parte a gente não começou. Agora vocês podem começar a copiar. Agora começamos a aula de hoje. Então, a estrutura da nossa carta. Nós temos o cabeçalho. Oh, Jesus. Então, ele pode variar a depender do subtítulo utilizado. No nosso caso, nós vamos fazer uma carta pessoal. Então, o nosso cabeçalho está ali em cima. Por exemplo, Campo Grande, 20 de dezembro de 2022. É comum que nele tenha a cidade e a data em que a carta foi escrita no canto superior do texto. Em caso de cartas impessoais, né? É comum também a presença do nome do destinatário, do cargo ocupado da instituição. Isso daqui seria só no caso de ser uma carta pública ou uma carta empresarial. No caso das nossas cartas, que serão pessoais,
somente a identificação na parte de cima do texto, com o nome da pessoa, né? E a cidade onde a carta foi escrita. E uma saudação também. Veremos. Não sei se veremos daqui a pouco, mas uma saudação. Mas é essa aí? Ah. Não, pega essa aqui, ó. O que você quer procurar? Não preciso procurar, é que se eu precisar. Ah, tá. Essa aqui é melhor que essa aqui você vai estudar com ela no colégio. Certo, pessoal? Alguém está copiando? Professor, eu ainda estou copiando. Senhora, espera um pouquinho. Tá bom. O que você disse? Eu disse que eu ainda estava copiando. Tudo bem, tudo bem. Isso que tá aí agora. A gente tem que copiar, mas se a gente souber, a gente precisa copiar. Gente, aí vai de vocês. Se vocês vão confiar na mente de vocês, no cérebro de vocês, é com vocês. Quem sabe como organiza, né, o material de vocês são vocês, né? Professora, precisa É copiar, que eu precisa treino. copiar o texto do cabeçalho? Gente, eu recomendo que copie pelo menos até essa parte aqui. Ai, gente, cadê? Quero realçar. Ah, tá. Pelo menos até essa parte aqui, que está escrito superior do texto. Pelo menos até essa parte eu recomendaria. Veja bem, gente, falar sobre Não, essa. é recomendado ou realmente tem que fazer? É obrigatório? Eu já volto. Vou pegar meu carregador. Enquanto isso, quem está copiando, termina de copiar. Nossa. Sacanagem. Estou aqui, pessoal. Então, vou explicar um pouquinho para você sobre essa questão de eu tenho que copiar? Como vai ser? Gente, tem pessoas que pegam um conteúdo bonitinho e organizam, sei lá, num PDF, numa pasta. Agora tem uma galera que pensa ter um cérebro assim, no mínimo, Google.
que não anota nada, não escreve nada, não tira um print e bota fé que na hora da prova vai se lembrar de todos os conteúdos, de todas as matérias que já viu aqui no cursinho. Professora, eu não copiei essa parte, mas tipo, porque eu já sei sobre esses negócios de carta, eu vejo acho que desde o segundo ano, então é uma coisa que eu já decorei. Mas as coisas que eu não decorei ainda, eu já fiz tudo. Eu já tenho no meu caderno. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não estou apontando para ninguém. Então, tipo assim, não precisa tentar me explicar nada. Quem sabe da organização de vocês são vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente trabalha com um grupo de pessoas que fica na sala de aula. Essa galera que fica na sala, para eles é melhor copiar. Por isso peguei, inclusive, o hábito de copiar. Quem fez aula comigo ano passado, eu nem perguntava se tinha alguém copiando. Eu só ia passando. E isso foi algo que eu corrigi esse ano. Porque tem pessoas que não estão assistindo no celular, não dá para elas tirarem print, elas não têm como guardar essa informação. Então, por isso que a gente dá esse tempo, entendeu? Para copiar. Até porque, gente, não tem como a gente saber se vocês estão copiando, porque a gente não vai ir na casa de vocês olhar se vocês estão copiando. Então, isso ficou de uma organização de vocês, entenderam? Tem gente que prefere tirar print, guardar tudo numa pasta para estudar depois só pelo celular. Tem gente que prefere copiar tudo. E aí, a organização é de vocês, gente. Entenderam? Sim. Professora, sendo menos delicada, seria tipo, se você não quer copiar, se é uma coisa que você não sabe, você não quer Antes, copiar, é uma coisa que você não vai aprender. Não essa parte aí, mas a outra, eu tive que sair da reunião porque ficou assim tudo preto, não tava aparecendo nada. Aí eu tive que sair e entrar na reunião de novo. Sério? Sim, que trancou tudo, a tela tava tudo preta, a sua voz não tava saindo, nem a de ninguém. Eu tive que sair da reunião e entrar de novo. Nossa, Ângelo. Isso é horrível. Às vezes, a minha tela buga também. Aí eu fico perdidinha. Eu não sei se tá todo mundo assim ou se sou só eu. Vamos lá, então. Nessa carta aqui, nosso cabeçalho é Alexandria, 22 de julho de 2004. A cidade onde a carta se passa, a data e o ano. Gente, vocês nasceram em que ano? 2012. 2012, eu tô com 10 anos e estou no 4º ano. 2012, 10 anos, 5º ano. Gente, que legal. Pode falar. Professora, 9 anos e nasci em 2012 e estou no 5º ano. Muito bom. Alguém mais quer falar? Pode falar. Professora, Pode falar, Ângelo. Professora, eu nasci no ano de 2012, estou com 10 anos e estou no 4º ano. Sério, Ângelo? Que massa! Mas também. A minha professora disse que como eu estou escrevendo assim muito bem e sou um dos mais inteligentes lá da sala, e como eu nasci em 11 do 5 e vai até o mês 6,
eu podia pegar minhas coisas e ir pro 5º ano, mas eu resolvi ficar no 4º ano. Que Porque senão eu vou massa! perder coisa. Como você Professora, decidiu ficar no eu quarto ano? nasci dia 14 de 6 de 2012, tenho 10 anos e estou no 5º ano. E a professora me elogia bastante, porque meu boletim se teve notas altas. E acho que, e pelo que a professora fala, por saber como todo mundo é da minha sala, acho que eu sou a melhor aluna. Olha, Legal, na gente. sala é o que mais sabe de matemática. Muito bom. Professora, eu O só pessoal queria falar um negócio que faz tempo que eu quero falar. Que, se não me engano, esse texto a gente já tinha visto na aula passada, não era esse? Que a gente já viu na aula passada? A gente Aí eu viu não ele sei no se é pra começo da copiar aula. esse. A gente viu esse mesmo texto agorinha, gente. Eu coloquei essa carta porque a estrutura dela tá muito bem feitinha para a gente poder analisar as estruturas. Mas a gente viu ela nessa aula mesmo. A gente acabou de ver ela. Sei, é porque eu não tenho certeza, mas na outra aula, na última aula que a gente teve, era um texto muito parecido com esse. Eu acho que era esse. Gente, na outra aula, a gente estava vendo essa aula e nós não terminamos. Então, é o mesmo arquivo, Ana. Então, professora, é disso que eu tô falando. Aí a gente copia Mas a eu tô mesma querendo coisa. te falar que Porque a gente não esse terminou outro tudo. texto, esse coisinha, essa. Ai, assim, esse aí mesmo que a senhora tá na tela. O mais parecido com esse. Era o da aula passada que a gente já tinha copiado. Porque agora eu já me perdi copiando ele. Não, Ana. Preste atenção no que a Pro vai te falar. A gente não terminou de ver esse arquivo. Nós vimos só metade dele, que foi até a carta pública, entendeu? Mas é o Sim. mesmo arquivo. Por isso você está se lembrando. Conseguiu entender? Sim. Ok. Só para você não pensar que eu estou passando a mesmíssima aula de novo, porque nós não havíamos terminado essa aula. O corpo do texto, gente. Polêmico. Sim. Para quem está copiando, eu recomendo que copie até aqui, individuais. Ok? Então, é onde a mensagem ela é transmitida de fato, onde você vai dizer o que é que você quer falar com a pessoa, o que você quer explicar para ela, o que está acontecendo, o que te motivou a mandar essa carta. Entenderam? A gente não pode confundir a carta com a criação de uma história. As coisas têm que fazer sentido dentro dela, entenderam? É como num texto mesmo, gente. Vamos supor numa redação dissertativa. A gente não pode se perder ali e sumir no contexto, né? Vamos supor que você vá mandar uma carta para sua irmã contando como é que tá a vida. Você tem que separar que partes da sua vida você vai contar e depois você organizar essas partes muito bem, para você não ficar só assim. Ai, mano, aí ontem eu saí para comer batata frita, tem uma vizinha aqui perto de casa que não varre a casa dela. Aí eu tava andando, caí num buraco. Aí depois disso eu decidi mandar uma carta. Aí ontem também, vocês estão entendendo que não pode só soltar as informações, né? As coisas têm que ter uma conexão entre elas, uma ligação.
para ficar bem esclarecido. Nunca se esqueçam que quem vai corrigir o seu texto é uma pessoa que está muito longe de você, que não faz noção do que é que você quis dizer com esse texto. Vou passar um pouquinho mais para baixo e vou fazer aqui para a gente um texto como não tem que ser. Não precisa copiar, tá? Tá. Gente, que momento. Deu uma caidinha na internet. Vocês perceberam? Sim. Deu uma travadinha assim na internet. A minha internet do computador caiu por alguns segundos. Então, seria, vamos supor, uma carta ruim, né? Minha irmã. Peço desculpas por... Uau, peraí. Ah, minha irmã, te escrevo, pois preciso Aula de quarta. Português. Redação. Caraca, mano. Já são 10h20. Gente, vamos lá. Aqui é um exemplo de uma carta que nós não podemos fazer. Minha irmã, te escrevo, pois preciso te informar sobre o estado de saúde de nossa mãe. Ontem ela passou muito mal. Também tem um carinha muito chato que agora é nosso vizinho. O preço do alface está um absurdo. E eu só quero saber onde vende açaí com guaraná na polpa. Ah, é verdade. Nossa mãe está ruim. Vomitou. Mas também uma colega minha se casou. Gente, o que vocês acharam dessa carta? Esquisita. Tá fazendo Ela se sentido? distrai, Essa ela carta fala, não tem um muda de sentido. assunto, depois vai para outro assunto, depois volta no assunto e entra em outro assunto, ela não é direta e ela fica com, assim... Ah, você não entendeu o que eu quis dizer, né? Eu entendi, Ana. A Ana falou algo legal agora.
a gente tem que ter um foco da nossa carta e ser diretos nele, certo? Não é que você não possa comentar outra coisa. Vocês já viram aquela expressão, agora que começou, termina? Ela cabe muito para o nosso texto. Você começou a falar sobre aquilo, você abriu aquela brecha, você só para quando você fechá-la. Senão, seu texto vai perder pontos na correção. Muitos pontos. Muitos pontos, gente. Então, aqui, olha só o nosso corpo desse texto. Sim, Ana, é a mesma carta. Porque assim, pessoal, essa carta, a estrutura dela está muito bem escrita. Ela definiu um tema. Qual é o tema, gente, que essa pessoa já definiu nessa carta? Que ela estava há poucos dias no Egito, mas estava com saudade do Brasil. Isso. Então, ela começou falando que ela estava no Egito, mas já estava com saudades. Você lê esse começo dessa carta. O que você espera que ela fale na carta? Sobre coisas que tem no Egito. Sim, muito bem. Faria sentido se ela começasse a falar sobre Londres? Não. Não faria sentido nenhum, porque ela está no Egito. Sei lá, pelo menos fala de um faraó, uma coisa assim. Algo relacionado ao Egito. Vamos lá. Vou deixar vocês agora comentarem. Qual país vocês gostariam de conhecer? Professor, eu queria conhecer muito Israel. Canadá. França. França. Vamos lá. Portugal. Portugal, Ana? Sim. Portugal. Portugal é um sonho também. Eu queria ver Israel. Gente, muito bom. Eu queria ver Canadá, Vancouver. Boa. A parte de Canadá. Japão. Japão, legal. Locais históricos, né? Bonito. Boa, gente. Estado ou cidade do Brasil que vocês gostariam de conhecer? Bonito. Brasil. Porto de Galinhas. Olha, eu tenho duas cidades. Eu tenho um estado e uma cidade que eu queria ver. Qual? Da cidade, aqui no Mato Grosso do Sul, eu queria ver Bonito. E eu também queria ver muito Minas Gerais, aqui do Brasil. Eu quero ver Itapoá. Quem que Itapuã. falou Itapuã? Eu, Vicente. Rio Grande do Sul. Sério, Vicente? Santa Sim. Catarina É uma também. praia bem Goiás. bonita. Goiás, eu quero conhecer Goiás. Goiás. Goiás, a terra do sertanejo. Volta Redonda. Boa, gente. Nunca deixem de sonhar. Os sonhos alimentam a gente. E vamos estudar para poder conhecer vários lugares legais. Então, aqui ela conta. Ana, quer ler pra gente? Pode ser, professora. Tá bom. Tá. Pode ler. Oi, Sami. Como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já comecei a sentir saudades do Brasil. Ai, professora, é difícil de ler desse jeito. Eu vou tentar deixar longe. Aqui está tudo bem. A família de Rameses
é muito legal e me recebeu com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português, senão eu estaria perdida, pois não falo nenhuma palavra em árabe, a língua que se fala se aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Eu não sei, acho que ninguém. Mas muitas coisas são parecidas. Peraí, onde que eu parei? Pronto. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado muito engraçado que se chama Sipbed. Eu não entendo nada. Só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você, o que tem na escola? E você, o que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abração. Muito bem, gente. Então, nós vimos ali. Ela estava falando sobre o Egito, ela não se perdeu do tema, ela contou um pouquinho sobre a cultura de lá, a língua. Travou? Travou Gente, mesmo. Oi. Alexandria é a cidade de quem? Do destinatário ou do remetente? Alexandria. Do remetente. Alexandria é a remetente? cidade de quem mandou a carta ou de quem recebeu? De quem mandou. Quem mandou? Quem mandou, A muito bem. ela fica no Egito. E aí ali diz, já estou há poucos dias no Egito. Ou seja, a Alexandria fica no Egito. E aí ela está Poucos dias lá. há poucos dias lá. E agora, gente, nós vamos falar sobre uma parte difícil. Difícil não. O desfecho. É até bem fácil. Que é o desfecho dessa caixa, dessa carta. Pode falar. O desfecho é usado em fábulas ou textos. Ou histórias. É uma pergunta? Não. Ah, tá. O Gente, aqui desfecho é desfecho usado para, para fechar o clímax. Não existe mais história. Desfecho é Acabou. a resolução do clímax, ou seja, a resolução do problema. A solução do problema. Vamos lá, pessoal. Agora algo curioso. A nossa carta tem um clímax? Tem. Tem? Tem. Então vamos lá, então. Qual é o clímax dessa carta? Ponto alfa. Não tem o clímax nessa carta. Não tem o clímax. Tem. Gente, por que ela não tem?
Porque ela está passando uma informação. Vocês entenderam? Por isso que o clímax na carta, ou clímax não, o desfecho, ele é um pouquinho mais complicado. Porque a carta é como se você estivesse contando algo. É como não, você está contando algo e você precisa dar um jeito de encerrar aquele assunto. Normalmente não tem um clímax, né? Você não está criando uma história. Você está contando ali um fato, né? Passando uma informação, dizendo que está com saudades, tem sentimento. Vocês entenderam? Por isso que o desfecho aqui, ele pega a galerinha um pouco mais. Eu sinto na carta como se você tivesse contando algo e de repente alguém te interrompe. Entendeu? Você está contando alguma coisa. É simplesmente isso. Hã? É como se agora eu tivesse Não. que terminar essa aula e eu Não. tivesse que inesperadamente terminar de falar com vocês. Essa é a sensação que fica da carta. Vou voltar lá para a gente ver. Ó, o final. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Volta. Eles veem televisão e assistem até um desenho animado muito engraçado, que se chama Cipiped. Eu não entendo nada. Só sei que ele se parece com Aladim. Lembra daquela história que uma vez a gente leu na escola? Então, olha só. A carta é como se você sempre estivesse dando corda para o assunto continuar. Vocês tiveram essa sensação também? Sim. Então, ela já está iniciando ali outro assunto, cara, sobre o que ela viu na escola. Então, nós temos que saber deixar essa conversa redondinha, porque muito em breve a gente vai ter que terminar ela do nada. E por isso o desfecho da carta é um pouquinho mais difícil. Porque acontece que às vezes a gente não tem um clímax. E isso acaba mexendo com a nossa estrutura da nossa carta. Entenderam? Vou explicar um pouquinho mais sobre esse desfecho, só para vocês não ficarem perdidos. Quem aqui já estava andando com a sua mãe e daí ela encontrou uma amiga e as duas começam a conversar? 5 E vezes. aí você pensa assim, que você vai ficar sem perna, porque você tá lá de pé e as duas nunca param de falar. É uma fofoquinha, né? Isso! Então ali você tá numa fofoca, você tá contando algo e aí de repente acabou, você tem que ir. Essa é a sensação da carta. Você tá ali contando algo e de repente ela vai acabar. Então é sobre você falar muito, mas não entrar muito. Porque de repente você vai ter que terminar. Entendeu? É tipo assim, você tá lá, né? Sua mãe tá conversando com a amiga dela, uma fofoquinha, né? Aí tá, não sei lá, fofoca. Aí acaba a fofoca. Aí pá, mudou de assunto. Aí sei lá. Ah, então tá, eu tenho que ir. Aí, tipo, acabou do nada. Isso, exatamente. Foi isso, que isso aconteceu, isso, e pronto. Aí, então tá, acabou porque era só isso. Acabou do nada. Isso. Aí fala, E eu aí, tenho que ir, então porque eu tenho que acabou. ir. Aí fala, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir arrumar a casa, algo do tipo, assim. Acaba, tipo, rapidão. Uhum. Fala, eu tenho que cuidar da minha vida, tipo, eu tenho que ir lá arrumar minha casa, tipo isso. Isso, exatamente. Eu tenho que cuidar da minha vida, enfim. Então, aqui, ó, você lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você? O que tem feito de bom? Me escreva logo.
pois sinto falta dos meus amigos. Ah, sinto falta dos amigos. Um abração, Rita. Ela tava com vontade de falar mais coisas? Não. Tava, gente. Porque ela já queria puxar ali o assunto do desenho que eles viram na escola uma vez. Esse desenho que elas viram na escola podia render mais um parágrafo. Porque ela deixou essa pontinha ali. Só que ela teve que cortar essa ponta e encerrar essa história. E você, o que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abração. Essa finalização tem que combinar com o que você estava conversando na sua carta. Tem que estar ali redondinha. A gente não pode deixar pontas soltas. E essa tática dela de empurrar para o outro é muito boa, gente. Você terminou a sua carta, você tá com a sensação ali que ela tá mal acabada, sei lá, tá estranho esse final. Diz isso. E você? Como você tá? Me conte. Me escreva. Sinto sua falta. Certo? Prof, já fiquei quase 1 hora em pé. Pois minha mãe achou uma amiga dela. É sempre assim. É desse jeito. E aí, você fica tipo... Você quer ver voltando do mercado. Aí você tá com aquelas sacolinhas aqui no braço e sua mãe esbarra com alguém. Você fica assim, ah, não. E esse alguém é amiga dela. Exatamente. Professora, Fica lá, 3 dias e 3 noites, fofocando, falando. E fala, e fala, e fala, fala. Aí depois, então tá. Eu tenho que cuidar da minha vida porque eu tenho que limpar minha casa que eu não limpei segunda-feira. Aí vai que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas sempre assim, você fica 3 noites em pé lá, esperando sua mãe terminar de conversar. Se não é sua mãe, é meu pai, que encontra com o amigo dele. Aí fala não sei o que, de futebol, não sei o que, no tucano, e time, e... Nossa. Gente, para a nossa próxima aula, a gente vai ver só alguns exemplos de carta e depois a gente já vai fazer umas atividades, que é o que a gente quer. Mas eu gostaria que vocês perguntassem ou para os pais ou para os avós se eles já mandaram alguma carta. Não sei. pai, você já mandou uma carta para alguém? Para quem? Para quem? Tá. Gente, o pai do Miguel já mandou muitas cartas. E aí vocês Minha mãe falou que já mandou carta. Não sei já pra quê, mandou mas já mandou. Já. E ela mandou uma carta de quê? Uma carta de saudade, uma carta de amigos. Professora, De amigo, de amigo. professora, Ô, eu prof, mandei uma carta, acho que foi lá pra... acho que foi pra Europa, não lembro. É por causa de um trabalho da escola, né? Que tinha que escrever uma carta em inglês e mandava pra lá, que eles mandavam outra carta de volta. Que legal, gente. A minha mãe mandou uma carta de amizade. Uma carta de Ô, prof. amizade. Pode falar, Luiz. Eu nunca vi uma carta, assim, mas antigamente minha avó já mandou uma carta, mas só que não foi de amizade, não, foi de cobrança. De cobrança. Boa. Também existe. Estavam devendo ela da Avon, certeza. Da Avon. Cartão da... Da Avon, da Natura. Pegaram 2 cremes e não pagaram. Boa. Literalmente.
Literalmente, minha avó tinha um comércio. Pegou amaciante de sabão em pó e não pagou, né? E eu imagino a pessoa recebendo a carta. Oh, não, fiquei devendo um amaciante. Pode falar, Ângela. A minha mãe, ela já escreveu uma carta, só que ela não se lembra para quem foi. Ah, boa, mas já escreveu. Gente, eu acho assim que a carta fazia as pessoas serem mais pacientes, porque você escrevia aquela carta e tinha que esperar. Esperar a outra pessoa ler, esperar a paciência da outra pessoa responder. Professora, ainda vai ter que chegar lá onde ela tá, vai ter que abrir, tirar o selo, vai ter que ler, vai ter que procurar papel, vai ter que procurar caneta, vai ter que escrever, vai ter que aí fechar, colocar o selo, colocar no correio, e ir lá para outra pessoa ler de novo para continuar esse ciclo. Sim. Eu acho que eu não ia me aguentar. Eu ia ficar tipo, será que chegou a carta? Será que ela leu a carta? Será que deu certo a carta? Eu ia ficar o dia inteiro assim. Não ia conseguir ficar em paz. Eu Hoje também. em dia, a mensagem, se ficou azulzinho, ela não quis te responder a mensagem. Pronto, você já sabe que a pessoa não quis te responder. E hoje, naquela época, não, era aquilo tipo, será que chegou uma coisa que para mim é muito doida, eram os pombos correios, cara. Como que um pombo Como sabia o pombo endereço das sabe? pessoas? Então, É um pombo. Certo, pessoal? 10h44 e a nossa aulinha de hoje acabou.